Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula aqui nós vamos dar continuidade, à aula anterior que nós iniciamos com o plano cartesiano. Nós vimos lá que o plano cartesiano é formado por duas retas, que se cruzam, formando ângulos de 90 graus. Que a reta na vertical é chamada de ordenada ou reta y, a reta na horizontal é chamada de reta x ou reta das abscissas, também pode ser chamada de eixo, E que quando essas retas se cruzam, elas formam quatro quadrantes, O primeiro, segundo, terceiro, quarto, sendo o primeiro sentido positivo, o segundo e o terceiro eles vão ter sentido negativo e o quarto quadrante, segundo a aula anterior, vai ter sentido positivo, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade com o tópico pares ordenados. Gente, dentro do plano cartesiano existe algo muito importante que nós chamamos de pares par ordenado, ou se for mais de um, pares ordenados. Existe uma definição aqui bem simplesinha. Por exemplo, um par ordenado, pessoal, observem só, essa palavra aqui, par ordenado. Aqui tem duas coisas interessantes, Par, o que é par? Par é grupo de dois, gente, ó, são duas coisas, tá certo? Em determinada situação. Par de sapato, par de meias, Você fala um, mas na prática são dois. Então, um par é um grupo, É um conjunto formado por dois números, reais. E esses números eles são usados para determinar localizações de quê? De pontos. Onde que eu vou determinar essas localizações de ponto? Simplesmente no plano cartesiano, que é essa região aqui, ó, compreendida entre essas duas retas que se cruzaram de forma perpendicular, formando o ângulo de 90 graus. Ordenado, pessoal, que é uma outra coisa muito importante, Por que esse par ordenado? Porque ele segue determinada o quê? Segue uma determinada ordem, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui um ponto A qualquer. Esse ponto A, para ele ser um par ordenado, ele tem que ter dois elementos, tem que ter dois números reais. Um vai ser sempre o x e o segundo vai ser sempre o quê? O y, tá bom, pessoal? Então, a ordem, ordenado, no caso aqui a ordem, significa que o primeiro elemento sempre vai pertencer ao x, ao eixo das abscissas, que é o eixo x. E o segundo número, que é o segundo elemento, sempre vai pertencer ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Tá bom, pessoal? Par, um grupo de dois, ordenada que segue determinada ordem. Não pode mudar. Em um par ordenado, o primeiro elemento sempre pertence a x, ao eixo do x ou das abscissas. E o segundo elemento sempre vai pertencer ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Exemplo. Se é usado para determinar localizações, vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos localizar um ponto, eu vou chamar aqui de ponto B. A gente representa ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Vou dizer que o ponto B, ele tem coordenada -2 e tem coordenada, por exemplo, 3. Isso aqui que eu estou escrevendo aqui, gente, isso aqui é um par ordenado. Por que par? Porque tem um grupo de dois números aqui dentro, ó, tá certo? Ordenado por quê? Ordenado pelo seguinte motivo que eu falei agora há pouco. Porque o primeiro elemento sempre vai pertencer ao eixo do x e o segundo elemento sempre vai pertencer ao eixo do y. Essa aqui é a ordem.
tá bom? E esses dois números estão representando um único ponto, que eu estou chamando aqui de ponto quê? Ponto B. Pois bem, vamos localizar esse ponto na reta numérica? Vamos localizar, gente, ó, na reta numérica. No eixo do x, ele quer que você localize o elemento, o número menos 2, no eixo do x. Aqui, ó. Achei, menos 2 está aqui, gente, ó. Aqui está o menos 2. E no eixo do y, ele quer que você localize o número menos 3. E você vai ligar esses elementos, fazendo retas verticais e retas horizontais. Por exemplo, aqui é para você ligar, para você fazer a relação entre o menos 2 do x e o 3 do y. Professor, cadê o menos 2 da reta x? Vamos lá, vamos procurar. Está aqui. Cadê o 3 da reta y? 3 positivo. Então é do 0 para cima. É esse aqui. Bom, então você vai pegar uma régua, né? Aqui não vai sair muito certinho, mas você vai pegar a régua e vai fazer o seguinte, ó. Você vai tracejar aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Pronto, você ligou do jeitinho que o professor colocou aqui, o par ordenado menos 2 e 3. E o ponto localizado, gente, ó, é esse aqui. O ponto em questão, ó, é esse aqui. Esse ponto aqui representa os elementos quem? Menos 2 e 3. É assim que você representa par ordenado no plano cartesiano. Na realidade, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Nós estamos determinando o quê? Nós estamos determinando localizações em um determinado ponto. É uma referência. Exemplo 1. Vou dar aqui só mais alguns exemplos para a gente encerrar aqui, ó. Exemplo 2. Localize na reta numérica, eu chamei esse ponto aqui de B. Então aqui é o ponto B, viu, pessoal? Ó. Ponto B representado, né, pelos elementos menos 2 e 3. Exemplo 2, eu quero um ponto C. Um ponto C qualquer, que eu quero que tenha coordenadas 1 e coordenada, por exemplo, menos 3. Agora observe. Quero que você localize esse ponto no plano cartesiano. Mostre a referência dele, localize ele. Par ordenado. Par, porque é grupo de dois elementos, estão aqui. E ordenado porque o primeiro necessariamente vai pertencer ao eixo x e o segundo vai pertencer ao eixo y, que é o eixo das ordenadas. Eixo x é o eixo da horizontal, que nós chamamos de abscissas. Então vamos localizar esse ponto aqui no plano cartesiano. Primeiro localiza aqui onde é que está o 1 do eixo x. O 1 do eixo x está aqui, ó, bem aqui. E o menos 3 do eixo y tá aqui, gente, ó. Então você vai fazer, ó, uma reta paralela nesse sentido aqui, ó. Deixa eu colocar aqui da mesma cor. Você vai fazer uma reta paralela nesse sentido aqui. E o outro aqui é o 1. Outra reta nesse sentido aqui. Pronto. Chegou aqui, você já localizou. Aqui é o ponto C com as coordenadas 1 do x e menos 3 do y. Certo? Ok? Localizar ponto, gente, no plano cartesiano não é difícil, é muito simples. Inclusive, eu vou colocar aqui mais um exemplo aqui, ó, que eu vou chamar de exemplo 3. Um ponto D qualquer. Eu quero que você localize um ponto D com a coordenada 2 e 1, por exemplo. 2 e 1. Professor, como assim? O par ordenado tem esses dois elementos aqui, ó. O 2 e o 1. Ordenado porque o primeiro sempre vai ser da reta x, ou do eixo x, e o segundo sempre vai ser do eixo y. Sempre, gente, obrigatoriamente vai ter essa regra aqui. Então, vamos localizar ele na reta. Você vai procurar aqui no eixo x o número 2. Tá aqui, gente, ó.
E vai procurar no eixo Y o número 1. Tá aqui também, ó, no eixo Y. Então você vem e faz isso aqui, ó. Traceja aqui uma reta nesse sentido. Eu comecei aqui pelo elemento 1 do Y. Agora eu vou fazer aqui, ó. Para onde é que ele tem que ir? Para cá, ó. Então, ó, você determinou esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui, gente, é o ponto D, né? Que nós colocamos como sendo coordenada 2 e 1. Muito simples mesmo, pessoal. Não tem segredo de forma alguma. Bom, então para finalizar aqui, eu vou colocar o exemplo 4, ok? Que eu vou chamar de ponto E. Quero que você localize, por exemplo, a coordenada -2 e -3, por exemplo. Então, ó, tá aqui. Isso aqui é o par ordenado, grupo de dois números reais. Tá aqui conforme a definição, ó. Tá aqui, gente, ó, grupo de dois números reais, ó. Então, 2 vai formar um par. Ordenado porque o primeiro elemento sempre vai pertencer ao eixo X e o segundo elemento sempre vai pertencer ao eixo Y, necessariamente, dessa forma. Então vamos localizar. O -2 do X está aqui, ó. E o -3 do Y está aqui. Então você, ó, traça uma reta aqui nesse sentido, ó. Deixa eu fazer aqui das cores anteriores. Traça uma reta nesse sentido, tracejando. Quando emparelhar com o -3, você traça outra reta nesse sentido aqui, ó. E aqui, gente, no encontro desses dois tracejamentos aqui, nessas duas retas, você tem um ponto. E que ponto é esse? É o ponto E, que nós, né, colocamos inicialmente. Quais são as coordenadas dele? -2 e -3. O -2 da reta X, tá aqui, ó. E o 3 negativo do eixo Y. Tá aqui, ó. Ele tá aqui justamente aqui, tá bom? Ok? Então era isso que eu queria explicar para vocês, né? O que é um par ordenado, né? O que ele indica num plano cartesiano e como a gente faz a localização dessas referências em forma de par ordenado dentro de um determinado plano cartesiano, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço a todos vocês. Até breve.